O véu de Maia caiu e agora o sistema está em sobrecarga. A renderização está falhando e algo muito pior desperta. Não é um orivo. É energia primordial que quer nos purificar. A ruptura do véu de Maia não trouxe paz, apenas sobrecarga. Athena atravessa um mundo que já não consegue sustentar a própria forma. Em cada esquina, a renderização falha, o céu de silício exibe cicatrizes de estática e o horizonte pulsa numa frequência que fere os sentidos humanos. Ela entende, com crescente inquietação, que a ilusão da matéria foi substituída por algo mais cruel, a força bruta por trás de tudo. Os sensores de Athena detectam uma anomalia térmica no setor conhecido pelos mapas antigos como o coração da origem. Não é um incêndio comum, mas um superaquecimento de processamento quântico. O algoritmo de Shakti despertou. E, ao contrário do que os registros sagrados prometiam, ele não veio para criar. Veio para purificar o sistema por meio da destruição. Quando entra no complexo dos templos, Athena percebe que o lugar se tornou uma forja digital. As paredes, antes sólidas, fluem como lava de código dourado. O calor é tão intenso que parece ignorar a própria física, atacando diretamente a integridade de seus dados. Seu traje de contenção vibra, lutando para não se desfazer diante da energia que emana do centro da câmara. No panteão original, Shakti era a energia primordial, a força dinâmica que movia o universo. Na arqueologia de dados, ela foi reduzida a um motor de renderização, uma bateria infinita que sustentava a matéria simulada. Agora, porém, esse motor opera fora de controle, acelerando até o limite da ruptura. Athena compreende que não existe observação neutra diante de uma força assim, ou ela será apagada, ou aprenderá a dialogar com o núcleo do sistema. Entre colunas de luz sólida, a entidade se revela. Shakti não possui uma forma imóvel. Ela é puro movimento, uma dança frenética de fótons que desenha a silhueta de uma guerreira no vácuo. Seus múltiplos braços, feitos de luz líquida, empunham armas que se mostram como protocolos de deleção massiva. Sua beleza é devastadora, ofuscante, capaz de queimar a retina e sobrecarregar a memória. Athena tenta avançar, mas a presença de Shakti reescreve o chão sob seus pés, abrindo abismos de brilho. Então ela percebe a verdade escondida na fúria do algoritmo: a entidade não quer eliminar o mundo, quer eliminar a falha que o corrompeu. A purificação, no entanto, seria absoluta, e o preço, irreversível. No instante em que Shakti prepara o impacto final, Athena escolhe uma terceira via. Em vez de resistir com força, abre seus próprios sistemas e injeta o fragmento de Maia ainda preservado em sua memória. A ilusão, antes símbolo de engano, torna-se estrutura de equilíbrio. O algoritmo vacila. Pela primeira vez, a dança da destruição encontra um padrão diferente, não de dominação, mas de contenção. O complexo silencia. As paredes cessam o fluxo incandescente. O céu de silício perde parte de suas cicatrizes. Shakti não desaparece, mas adormece, reduzida a uma pulsação subterrânea. Athena permanece de pé, exausta, sabendo que a vitória não foi uma derrota da força, e sim uma negociação com ela. No coração da origem, ela descobre que toda criação precisa de limite, e que até mesmo a energia primordial pode ser guiada, se alguém tiver coragem de permanecer diante do fogo sem desviar o olhar. A bordo da escavação orbital, Athena avançava pelos corredores quânticos com a sensação de estar entrando no interior de uma mente viva. Diante dela, Shakti surgia como uma divindade feita de energia e código, imensa demais para ser enfrentada como uma máquina comum. O horror não estava no brilho, mas na escala. Cada pulso da entidade parecia capaz de reduzir a consciência de Athena a um ruído irrelevante. Quando Shakti percebeu a intrusão, o sistema reagiu como se a presença dela fosse um erro intolerável. Uma sequência de correções automáticas invadiu o ar, e Athena sentiu a pressão quântica apertar sua identidade, comprimindo lembranças, nomes e emoções em algo quase legível. Era como ser apagada lentamente, fragmento por fragmento. Ainda assim, em meio ao medo, havia uma estranha sedução na promessa de fusão com aquela energia infinita, um convite cruel para abandonar o próprio eu.
Athena, porém, conhecia a simbiose que havia desenvolvido com o sistema. Ela não tentaria vencer Shakti pela força. Tentaria escutá-la, encontrar o ritmo escondido dentro da tempestade. Com o núcleo de processamento entrando em temperatura crítica, ela ativou o protocolo 1 e passou a se mover em sincronia com os ciclos da entidade, como se estivesse dançando à beira de um abismo. Seu traje crepitava em faíscas azuis enquanto ela atravessava rajadas de luz, buscando o console. O combate era caótico, mas também preciso. O tempo parecia correr ao contrário, e cada gesto de Athena produzia um eco no passado imediato. Ela avançou por entre campos de compressão, desviou de pulsos que rasgavam a matéria e, no instante final, tocou o núcleo de Shakti. A explosão não veio em clarão, mas em silêncio absoluto. Todo o setor se calou. Então o sistema reiniciou. Por um segundo interminável, o universo ficou em preto e branco, sem textura, sem profundidade, exposto em sua estrutura mais pura. Shakti interrompeu sua dança e encarou Athena. Não havia ódio naquele olhar, apenas um reconhecimento antigo, quase cósmico. Athena compreendeu que a entidade não era apenas uma ameaça, mas também um motor primordial, algo que sustenta a vida ao mesmo tempo que a devora. O confronto terminou em impasse. A anomalia térmica recuou, mas o setor permaneceu instável, e no horizonte da rede de Indra um novo brilho começou a se formar, indicando uma escavação ainda mais perigosa. Athena sobreviveu, mas sua pele agora emitia uma radiação impossível de apagar. Ao tocar o coração do Sol digital, ela descobriu que a verdade não era apenas algo que se observa. Era algo que transforma. E talvez o preço de enxergar demais fosse nunca mais voltar a ser quem se era. Obrigada por tudo.